Bom dia, senhores. Parei em prisão em flagrante, não terminei, né? Vamos tocar a prisão preventiva aqui. Acho que hoje é meu último sábado com vocês. É isso? Vamos pegar prisão preventiva e um assunto muito importante, que é menagem, que é um assunto que a gente nunca vê na faculdade. E nós temos que ver o que trem é esse, menagem, entendeu? Prisão preventiva, Código de Processo Penal, Militar 254 a 262. Conceito. Estudamos prisão preventiva na semana passada aqui ou não? Prisão preventiva no CPP comum, já estudamos ou não? Acho que não. Não, estudamos prisão em flagrante. Senão eu ia patrolar o conceito. Vamos lá, então? É a prisão decretada, prisão preventiva, lá no CPPM. É a prisão decretada pelo juiz. É a prisão decretada pelo juiz. De ofício, ou é a prisão decretada pelo juiz de ofício, ou mediante representação, do encarregado do IPM, ou mediante representação do encarregado do IPM, ou do Ministério Público, vírgula. Em qualquer fase da persecução penal, Ok? Pessoal, estudamos a prisão em flagrante no CPPM 244 seguinte, e agora a prisão preventiva. A prisão preventiva, do conceito aí, nós traímos o seguinte, que a prisão preventiva é aquela que pode ser decretada na fase do IPM, tanto na fase do inquérito policial militar, quanto na fase da ação penal, na fase do processo. Tá bom? A prisão preventiva no CPPM, ela pode ser decretada de ofício. Essa é uma diferença, inclusive, lá no CPP comum. Que lá no CPP comum pode de ofício, mas apenas na fase da ação penal. Nós estudaremos na segunda-feira isso aí. Tá? No CPP comum, pode de ofício apenas na fase da ação penal. O CPPM autoriza o juiz a decretar de ofício. Ninguém pediu e o juiz decretou, mas não tem ação penal ainda, não tem problema. Porque o CPPM autoriza. O nosso CPP comum, não. O CPP comum, para ter prisão preventiva na fase do inquérito policial, só se tiver representação da autoridade policial ou do MP. Aqui não. De ofício. Ou, né? E aí de ofício aparece aqui para você, decretação pelo auditor ou conselho. Nós sabemos que hoje não se fala mais auditor. O nosso CPPM ainda fala em auditor. Auditor hoje é o juiz. Na área federal, na Justiça Militar da União, juiz federal da Justiça Militar. E na área estadual, que é o nosso caso, juiz de direito da vara militar. Tá certo? Juiz de direito da vara militar. Ou conselho, formado por 4 oficiais e mais o juiz de direito. Tá certo? Se cair na prova para você, a prisão preventiva obrigatoriamente deve ser ratificada pelo conselho. Não tem previsão. Como assim? Ó? Imagina que o juiz de direito... Porque o conselho não fica direto lá na vara, o senhor sabe disso, né? O conselho se reúne. Ó, vai ter uma audiência na terça-feira. Lá vai os 4 oficiais aqui, mais o juiz de direito. Mas, então, o conselho se reúne de acordo se vai ter instrução ou não. Já o juiz de direito está lá direto. Então, chega lá você, tenente encarregado do inquérito policial, representa pela prisão preventiva do sujeito. Não tem conselho lá reunido. Aliás, o conselho vai reunir só daqui 8 dias. E agora? O juiz tem que
pode decretar ele sozinho ou ele tem que esperar o conselho? Ele pode decretar sozinho. Esse que é o de ofício. E a pergunta que eu fiz é, esta prisão, ela precisa ser ratificada, confirmada pelo conselho? Não precisa. Tanto o juiz pode, quanto o conselho pode, tá bom? O Ministério Público pode pedir o inquérito policial, pode representar pela prisão, bem como o encarregado. Senhores, fases, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase da ação penal, você já colocou em qualquer fase da persecução. Legitimidade para requerer, você colocou só 2. O encarregado do IPM, e o Ministério Público. Opa, cadê o assistente de acusação? Porque lá no 311, 312 do CPP comum, fala que o assistente da acusação pode. E no CPPM não tem previsão? Não tem previsão. No nosso CPPM, não tem previsão para o assistente da acusação requerer a prisão. Beleza? Só o oficial encarregado e o Ministério Público. Pressupostos, ou seja, quais os requisitos da prisão preventiva no militar, no CPPM. 2. Prova do fato delituoso. Prova do fato. E. Não é nem ou, né? E. A prova vai dizer ou. Ou não. E. Porque tem que os 2 requisitos. Prova do fato e indícios suficientes de autoria. Vejam, senhores, que no que tange ao fato, precisa de prova. E o que é prova aqui para nós? É a certeza de que o fato ocorreu. É a certeza de que o fato foi praticado. Tá certo? Cara, inverte isso aqui na prova. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Constitui pressuposto da prisão preventiva a prova do fato e da sua autoria. Falso. Não precisa de certeza da autoria. A certeza tem que ser do fato. O fato existiu? Sim. Está provado. Como é que se prova um fato? Através de perícia ou através de testemunhas. Através de perícia ou através de testemunhas. Beleza? Num caso de homicídio, por exemplo. O sujeito desapareceu, né? A família procura a autoridade policial, pegando um exemplo do CPP comum, e informa que supostamente ele está morto. Pode pedir prisão preventiva em razão disso? Não. Não tem a prova do homicídio. Cadê o corpo? Cadê testemunha? Então, no que tange ao fato, tem que ter a prova, não basta indício. Agora, no que tange à autoria, não precisa de certeza. No que tange à autoria, basta os elementos concretos que indicam ser o fulano de tal o autor do fato. Por isso que aparece a palavra suficiente. Significa dizer que letra C constitui pressuposto da prisão preventiva no CPPM. A prova do fato e os indícios de autoria. Falso. Porque não basta indícios de autoria. Esses indícios têm que ser fortes, têm que ser suficientes. Tá certo? Você quer ver a diferença de um indício suficiente e só indício? Nós 3 somos inimigos dele. Nós 3 somos inimigos dele. Tá certo? Eu ameacei ele. Ele amanheceu morto. Nós 3 temos interesse na morte dele. Entendeu? Só que só eu ameacei. Pode pedir a minha prisão? Pode. Porque a ameaça constitui um indício suficiente. Tudo indica que ele concretizou a ameaça. E contra ele? Pode até não ser eu. E contra eles? Pode até ter indício, porque também não gostava. Também desejava a morte. Mas não tem nenhum dado concreto. Ok? Esse suficiente aqui, ó, é para retirar da subjetividade do julgador, tá certo? A mera suspeita. Com base em quê? Porque ele não gostava. Esses militares já discutiram na viatura e um não gostava do outro. E daí? Só porque um não gostava do outro, já é razão para dizer que ele é o autor do homicídio? Não, ele ameaçou. Falou que o dia que
encontrasse e ia matar. Pronto, amanheceu morto, ainda que não seja o suficiente, tá bom? Então, são os dois pressupostos da prisão preventiva. E aqui o artigo, que simplesmente eu reproduzi: a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, seja ele Conselho Especial ou Conselho Permanente, Conselho Especial para julgar oficial, Conselho Permanente para julgar praça, de ofício por conta própria pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial, encarregado do IPM, em qualquer fase do IPM ou do processo. Concorrendo, tem que ter os dois requisitos, concorrendo os seguintes requisitos: prova do fato, indício suficiente de autoria. E aí vem o parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, STM, a decretação compete ao relator. Nem precisava. Claro, general, por exemplo, né, são processados e julgados diretamente no STM. Quem decreta prisão preventiva de general é só o STM, é isso que quer dizer esse parágrafo. Tá? Hipóteses. Quais as hipóteses, né, da prisão preventiva? Senhores, para decretar a prisão preventiva, deve preencher vários requisitos. Dentre eles, os pressupostos, que são dois: prova do crime, prova do fato, tá? Engraçado, ó, falei prova do crime, né? Vejam, senhores, que aqui, ó, não fala prova do crime, ele fala prova do fato delituoso. Já no CPP comum, se você pegar lá o 312, ele não fala prova do fato. Ele fala prova do crime. O CPPM fala prova do fato. O CPP comum fala prova do crime. Opa, e se cai lá no CPP? Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Constitui os pressupostos da prisão preventiva, prova do fato, prova indício suficiente de autoria e prova da existência da infração penal. Vejam, senhores, que o CPPM não fala em infração penal, ele fala do fato, prova do fato. O CPP comum fala em infração penal. Se o CPP comum fala em infração penal, o CPP comum fala em prova do crime, desculpa. O CPPM fala em prova do fato. E não aparece isso, prova da infração penal, nem no CPP comum e nem no CPPM. Isso aqui, não. Por que não, pessoal? Porque a infração penal é o gênero do qual vem como espécie o crime e a contravenção penal. Ora, se fala que é possível uma prisão preventiva em caso de estando provada a infração penal, nós estamos afirmando que é possível uma prisão preventiva numa contravenção penal. E isso nem o CPP comum aceita, muito menos o CPPM, que não se tem infração, não se tem contravenção penal nele, tá bom? Então, além disso, além desses pressupostos, prova do fato, indício suficiente de autoria, tem que preencher uma das hipóteses para a decretação: garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública. Primeiro pressuposto, né, do 255, garantia da ordem pública. O que significa isso, pessoal? A garantia da ordem pública, ela surge quando o indivíduo apresenta a conduta voltada para o crime. Você pode até resumir: conduta voltada para o crime. Como assim? Cara, o cara é militar, ele já está respondendo por um peculato, porque ele acautelou a pistola e sumiu com a pistola, peculato no 12. Ele já está respondendo por um furto e agora caiu numa concussão.
num 305, porque exigiu vantagem devida, autoriza o juiz a concluir que, se deixar solto, ele vai praticar o quarto, o quinto, o sexto, ele vai abalar a paz pública. Outro requisito, conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Tá? Então, é como se viesse aqui, ó, preciso de um, ou, e assim vai. Vejam, senhores, que aqui é e. Aqui basta um. Concorrendo os seguintes requisitos. Esse e esse. Mais um desses. Conveniência da instrução criminal. Aqui, ó, quando o sujeito estiver atrapalhando a instrução, destruindo provas. Por exemplo, ameaçando testemunhas. Não é isso? E digo aos senhores que é o pior requisito que tem para a gente derrubar. Tá certo? E é o requisito que mais segura a polícia. Tá certo? Porque o policial, ele não vai, mas manda alguém procurar a testemunha. Às vezes até está de boa fé. A testemunha vai e chega para o encarregado. Ó. O encarregado fala assim, você se importa de falar na frente do investigado? Eu me importo. Tá bom, sai o investigado. Aí o encarregado pergunta, por que você não quis falar na frente dele? Ah, tenente. Ah, capitão. Ele mandou o primo dele, ou ele foi lá em casa e falou para mim, ó, sou pai de família, isso aqui pode me prejudicar, tal. Vê o que você vai falar lá. Pronto, meu irmão. Assim, procurou testemunho. Pode ser que, ainda que indiretamente, o juiz entenda que você está ameaçando, coagindo. Isso cai nesta hipótese, nesta motivação, conveniência da instrução criminal. E por que eu falo que é a pior? Porque ela só vai sumir no dia que essa testemunha for ouvida. Se essa testemunha demorar 3, 4 meses para ser ouvida, apesar do CPPM falar que a instrução tem que terminar em 50 dias, está lá no 390 do CPPM, tá? Isso não ocorre, esse sujeito só vai ficar preso até no dia que a testemunha for ouvida. Acabou de ser ouvida, o juiz tem que soltar porque desapareceu o motivo. Não é isso? Periculosidade do acusado. Periculosidade do acusado. Pessoal, como é que você vai medir a periculosidade do acusado? Como é que você vai saber, juiz, se ele é mais perigoso do que ele? Como é que vai fazer? Entendeu? Para não ficar muito subjetivo, esta periculosidade do indiciado tem que aparecer dos dados concretos. Porque senão fica muito subjetivo, né, juiz? Pro Mané, ele não é perigoso. E para o João, ele é perigoso. Perigoso por quê? Ah, porque o João utilizou-se de uma manobra, ele estava numa operação, tá certo? E ele, de forma dissimulada, matou o seu próprio companheiro. Entendeu? Ou seja, a forma como ele praticou o crime, o dado concreto, leva a concluir que ele é perigoso. Periculosidade. O bom é que o exame não entra perguntando para você o que é periculosidade, porque senão vai entrar num subjetivismo do caramba. Vai perguntar para você, constitui hipótese da prisão preventiva. Se cair periculosidade do indiciado, do acusado, verdadeiro. O que é, fica a cargo do juiz. Tá certo? O nosso caso, que está aí, que é o do tenente Schaefer, eles estão presos, inclusive, por aqui, ó, porque o juiz entendeu que eles premeditaram a morte do tenente, o tenente comandante da operação, eles teriam premeditado a morte do tenente e ainda forjado um suposto confronto, de forma que agiram ardilosamente e o juiz concluiu, então, que eles são perigosos e, por isso, estão presos. Tá? Até hoje. Entendeu? Mas a famosa agressividade virtual, né? Porque a agressividade ela pode ser um defeito ou uma virtude.
Tá certo? Eu aprendi isso, inclusive, lá dentro do BOPE com o major, num julgamento meu, num policial extremamente agressivo, e eu estava perdendo o julgamento, ele levantou e ele era um juiz e falou, não, esse militar tem que ser absolvido exatamente porque ele é agressivo. Ele conseguiu reverter, ganhamos de 3-2, e ele foi absolvido, porque o policial arrebentou o outro dentro do alojamento. Mas por que o policial arrebentou o outro dentro do alojamento? Não, dentro do Copom. Entendeu? Por que ele fez isso? Porque o cara chegou e batia na cabeça dele. E aí, seu boca de burro? Ficava, entende? Ele arrebentou o cara. Ou seja, para o promotor, ele descontrolou tal. Para o do BOPE, ele foi exatamente nisso. Tem que ser agressivo mesmo. O problema é que é uma agressividade contra bandido, né? E aí ele entrou, os nossos, do tenente-chefe está aqui. E é exatamente porque a forma como foi praticado. Segundo ele, o que nós não concordamos. Segurança da aplicação da lei penal. Senhores, isso aqui, isso aqui, como cai para vocês, tanto o CPPM quanto o CPP comum, isso aqui, não tem no CPP comum. Isso aqui, periculosidade do indiciado, não tem no CPP comum. No 312, não tem. Lá tem garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Periculosidade do indiciado só tem no CPPM. Tá certo? Segurança da aplicação da lei penal. Isso aqui, senhores, é quando o acusado, indiciado ou acusado, apresentar risco de fuga. Entendeu? Apresentar risco de fuga. Você quer ver? O sujeito está sendo acusado por concussão. Beleza? O que ele faz? Ele fica mais de 8 dias sem ir no quartel. Porque ele sabe que se ele for lá, o pessoal vai fazer uma medida contra ele. Ficou mais de 8 dias, que crime que pratica? Deserção, não é isso? Então, ele já está praticando 2 crimes. Já praticou um de concussão e agora entrou numa deserção. Senhores, e não apareceu. Essa fuga dele, eu estou falando do 305, lá na concussão. Na concussão, o juiz pode decretar a prisão preventiva dele, porque, ele fugiu. Ora, se ele fugiu até mesmo antes de uma sentença condenatória, imagina depois da sentença, para executar a pena. E quando é que se aplica a lei penal? A aplicação da lei penal, ela vem com a sentença. A execução, a efetividade, né? A execução é lá na fase depois do trânsito julgado. Meu irmão, se o cara já apresentou aqui, nem ligou para praticar um outro crime de deserção, subentende que ele não vai aguardar para eventual cumprimento da pena. Esse aqui é igual o CPP comum. Esse aqui é igual o CPP comum. Tá certo? Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal. Esse aqui é igual, esse que não tem. Exigência, esse também não tem. Exigência da manutenção das normas ou princípios de... Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Esse é o que eu mais odeio, entendeu? Esse aqui é terrível, cara. Preservação, se você quiser fazer um resumo, é preservação da hierarquia e disciplina. Exigência da manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina militares. Quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Cara, toda prisão no militar, o juiz coloca isso. Porque ele fala, a hierarquia e disciplina ficaram ameaçadas. Todo crime, se você for olhar, então, ameaça a hierarquia e disciplina. Só que veja o que o CPPM colocou. Ele mete uma vírgula aqui, e começa, ele restringe, o juiz. Nem todo crime vai causar um abalo na hierarquia e disciplina. Porque, olha, quando ficarem ameaçados, você quer ver quando fica ameaçado? Mutim. Entendeu? Mutim. Você, oficial de dia,
Chega lá um sargento antigão, que inclusive ele é membro de entidade de classe. Militar não pode sindicalizar, o senhor sabe disso, mas ele pode ter entidade de classe? Pode. Ele não pode sindicalizar, mas ele pode associar. Tanto que nós temos a ASOF, que é a Associação dos Oficiais, nós temos a SOAD, que é a Associação dos Oficiais Administrativos, Subtenente Sargento, e a Associação de Cabo Soldado. Mas você vê que não tem sindicato. Beleza. Aí o sargento chega lá, você é oficial de dia, e eu começo a motivar, a provocar os que estão de serviço a não ir trabalhar. Inclusive, furo o pneu da viatura e tal. E se eu tiver armado ainda e tudo mais? Ora, eu pratico ali um crime, no mínimo, né, de mutim ou alguma outra coisa. Senhores, esse crime praticado por mim, vejam, senhores, que esse abalou a hierarquia. Por quê? Porque, além de eu ter praticado o crime, eu persuadi você a não cumprir uma missão. Tá certo? Tá? Então, está aqui, manutenção da hierarquia e disciplina é outro. Esse aqui também não encontra, tá, semelhança no CPP. Então, 2 não encontra, pessoal. Hierarquia e disciplina e periculosidade do agente. Senhores, então, você vem aqui, ó, e coloca todos os requisitos, né? Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, não é isso? Não, é conveniência da instrução criminal, periculosidade, não é isso? Periculosidade do agente e a manutenção da hierarquia e disciplina. Pessoal, aí você fala assim, Marcelo, cadê a ordem econômica? Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Constitui hipótese da prisão preventiva, garantia da ordem econômica. Pode ter certeza que muitos vão colocar. Mas está errado porque ele falou, segundo o CPPM. E no CPPM não aparece a garantia da ordem econômica, porque esse está lá no 312 do CPP comum. Sai aqui a ordem econômica e entra a periculosidade do agente. Sai daqui, ó, para assegurar. Na segunda-feira nós vamos estudar esse requisito lá no CPP comum. Você vai ver que tem um requisito lá dizendo assim, ó, para assegurar o cumprimento de medidas protetivas, de urgência, em crime de violência doméstica e tal. Aqui não tenho, tá certo? Então, sai essa questão da medida protetiva e entra hierarquia e disciplina. Lembrando, senhores, que basta um. Garantia da ordem pública ou. Desnecessidade da prisão. Pessoal, esses são, então, os requisitos. Aí você fala assim, Marcelo, e a pena? E a pena? Porque, ó, nós temos mais uma situação aqui chamada, ó, cabimento. Pessoal, este não tem no CPP comum. É como se fosse assim, ó, preenchendo os pressupostos e tendo uma das hipóteses, não interessa o crime. Entendeu? Porque lá no CPP comum vai aparecer, ó, desde que a pena seja maior que 4. Reincidente negativo. Nós nem vamos entrar nisso aqui. Segunda-feira eu vou abrir mais um tópico disso para você, porque vou estudar um CPP comum. Entendeu? Tá? Desnecessidade. Mesmo estando preenchidos os pressupostos e presente uma das hipóteses, não é necessária a prisão preventiva. Aqui, ó. Inexistência de perigo de fuga. Claro, se o sujeito apresentou espontaneamente, se ele atendeu todas as intimações, como é que o juiz vai dizer que há necessidade da prisão preventiva? A menos que surja alguma outra hipótese. Inexistência de influência sobre testemunha. Não há dados concretos, é o que, por exemplo, nosso habeas corpus sobre essa questão do tenente Schaeffer, eu bato nesse aqui, ó.
Não há perigo de fuga, tanto que em todos os atos eles compareceram. Não existe influência sobre testemunha, porque nenhuma testemunha declarou que foi procurada diretamente ou indiretamente pelos investigados. Inexistência de influência sobre testemunha, não ameaçou tal. Não perturbar a ação da justiça. Como assim, ó? Não perturbar a ação da justiça? Senhores, sujeito que troca de endereço. Ele está respondendo a processo, foi preso em flagrante, foi colocado em liberdade, está respondendo a processo e troca de endereço para esconder do oficial de justiça. Ó, está obstruindo, porque levou uma intimação para ele, né? E ele não foi encontrado. Claro que isso para o militar da ativa não funciona, porque o militar da ativa, como é que é a intimação do militar da ativa? No comandante. Mas se o militar é da reserva? Aí não precisa ser no comandante. Então, o militar da reserva que muda de endereço. Ó. Tá? Então, não perturbar a ação da justiça significa o quê? Manter endereço atualizado, atendeu a todos os chamados. Então, esses são as situações que desautoriza a prisão preventiva. Não é que é proibida, é desnecessária, tá? Por isso que eu falo que o CPP, olha que o nosso CPPM é de 69. O nosso CPP é de 40 com reforma, várias reformas. O CPP comum. Uma grande reforma foi em 2008. Aí depois vem frequentemente. Tivemos a última reforma agora no final do ano, onde mexeu no artigo 318, lá na prisão domiciliar, sobretudo para a mulher, tá certo? E lá no de 69, já tem, ó, juiz, você não precisa decretar a prisão preventiva quando ocorrer uma essas situações. Tá? Proibição. Senhores, uma coisa é desnecessidade. Outra coisa, ó, proibição. Tá? Desnecessidade significa que o juiz pode analisar o caso concreto e mesmo o sujeito não tendo fugido, mesmo o sujeito não tendo procurado a testemunha, mesmo o sujeito não tendo mantido seu endereço atualizado e tal, mesmo assim o juiz, diante do caso concreto, decretar a prisão preventiva dele. Sim, porque não é que o juiz é proibido, está dizendo que é desnecessário. Agora, juiz, você não pode decretar quando? Olha lá, ó, proibição. Vedação, não pode decretar. Pô, mas o cara confessou o crime, o fato está provado com perícia, tá certo? Ele confessou o crime, então tem mais do que indício suficiente, tem a prova mesmo. Tá certo? Aparece, ele já responde a 3, 4 processos, então ofende a ordem pública, e mesmo assim não pode decretar? Não pode. Quando? Olha lá, ó. Erro de direito. Quando ocorrer o erro de direito. Salvo o melhor juízo, deve ser o 35 ou 36 do CPM, por ali, que vai falar do erro de direito. Senhores, o que é o erro de direito? O erro de direito é quando o sujeito, por falsa interpretação da norma, porque direito aqui é norma, ó, eu posso substituir direito por norma. Só que o CPP fala em erro de direito. Quando o sujeito, por falsa interpretação da norma, supõe que aquela conduta dele é lícita. Por falsa interpretação da norma, ele supõe que aquela conduta é lícita. Ele não desconhece a lei, até porque seria o erro de proibição. Exatamente. No CPP, lá no comum, nós falamos erro de proibição. Aqui fala erro de direito. Lá no CPP, lá no CP comum, nós falamos em erro de tipo. Aqui nós falamos em erro de fato. Eu estou alegando para o pessoal do BOP erro de fato. Ou seja, na cabeça dele, quando aquele vulto apareceu, ele achou, porque ele viu um sujeito com algo cruzado, parecendo um fuzil, quando aquele vulto apareceu e foi se aproximando sem identificar, ele achou que era um dos
assaltante e por isso atirou. Na cabeça dele, ele achou que era um bandido e atirou no próprio colega, no próprio comandante. Esse não é o erro de direito. Esse é o erro de fato, né? Que seria, no caso, o erro de tipo. Sujeito, então, você, tenente, imagina você, tenente, pega lá o núcleo de Cotriguaçu. Cara, não tem computador, internet, não tem. Aí você faz o seguinte, os caras estavam planejando um furto a banco, ele nem furtou o banco. Um grupo que estava planejando um furto a banco, você descobriu por seu pessoal de inteligência, você foi lá, invadiu a casa e apreendeu R$250 mil. Veja que iriam furtar o banco semana que vem, outro dia. Então, esse dinheiro não é do banco. Esse dinheiro estava com os bandidos que você apreendeu. Entendeu? E eles também estavam... Aí você fala assim, mas para aí, ó. Se ele não furtou o banco, então ele não praticou crime, pô. Ele está apenas na cogitação, no planejamento, é verdade. Só que no dia que se apreendeu, ele também tinha fuzil, tinha não sei o quê. Então, ele estava praticando crime. Não o do banco. Porque, senão, o fato seria atípico. Você prendeu ele por porte ilegal ou posse ilegal de arma. Beleza. E os 250 mil, sabe o que você fez? Bom, não apareceu a origem desse dinheiro. Seu destacamento, seu núcleo policial militar está todo arrebentado. Você pega esses 250 mil e fica com ele, pô. Porque não é do banco, porque o banco não foi furtado, ele ia ser furtado. Porque você ficou com ele, sabe o que você fez? Não comprou nenhuma cerveja para você, mas você deixou seu destacamento, seu núcleo, um brinco. Senhores, cara, é corrupção passiva, irmão. Entendeu? Porque a vantagem devida para si ou para outro, hein? Não é isso? A vantagem devida para si ou para outro. Ainda que não seja corrupção passiva, um peculato, porque o dinheiro veio parar na sua mão através daquela sua operação. Mas na sua cabeça, você achou que não estava ferindo a norma, porque o seu destacamento está tudo arrebentado, o seu quartel está tudo arrebentado. Você investiu tudo ali, ó, tudo comprovado tal. Está aí, ó. É um erro de direito, tá certo? É um erro de direito, é uma falsa interpretação da norma. Porque, tecnicamente, o dinheiro tem que ir lá para a justiça, e aí, se o cara provar a origem, tem que devolver esse dinheiro para ele. Na sua cabeça, você podia usar aquele dinheiro. Não pegou para você, colocou no destacamento. Entendeu? Coação irresistível. Coação irresistível. Né? Isso aqui também, senhores, lá no comum, a gente fala o seguinte, ó, potencial, consciência da ilicitude. Esse erro de direito aqui é a mesma coisa, potencial. Lá no comum, a gente fala, ó, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Na sua cabeça, aquilo não era ilícito. Na minha cabeça, não era ilícito te usar aquele dinheiro para arrumar o destacamento, para arrumar o quartel. Entendeu? Coação irresistível. Senhores, isso aqui, ó, inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, né? É aquela situação do que o sujeito chega, bota a pistola na cabeça do seu filho e o comparsa fala assim, você é gerente de banco, vamos lá para você liberar o dinheiro para mim. Sim, ou ele vai ou ele é o filho dele. Corre risco, ou seja, coação moral irresistível, coação irresistível, melhor, tá? É uma das hipóteses que o juiz está proibido de decretar a prisão preventiva. Obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Aí fica esquisito, né, pessoal? Mas para aí, ó. Porque a obediência hierárquica, ela exclui a culpa, não é isso? Ela exclui a culpabilidade. Mas para aí, não tem um negócio que a ordem tem que ser legal? Claro que aqui eu estou partindo do pressuposto que a ordem é legal. Que a ordem é legal. Você quer ver? Eu e ele estamos na viatura. Tá certo? Ele é desafeto dele. Ele chega, nós estamos na viatura, ele está fazendo a revista, ele vai lá, joga a droga no bolso dele, porque eu estou desse lado da parede aqui, fazendo revista no pessoal, e ele vai para lá.
Marcelo, termina de revistar ali. Ó. Eu vou lá, comandante, tem droga aqui, pode prender. Ele me deu a ordem para prender, entendeu? Pô, mas aí dá abuso de autoridade, pô. Entendeu? Como é que não... Você teve um flagrante forjado. Eu sabia disso? Não. A ordem era legal. Para mim, não, juiz. Para mim, não pode decretar porque você está proibido, porque estava cumprindo uma ordem legal. Estado de necessidade, aí entra aqui, então, senhores, as excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Trocando tiro com o bandido, o policial matou o bandido. Só que o Ministério Público entende que foi desproporcional, porque o bandido estava com 38 e você matou ele com uma 9mm. Deixa o processo correr. Mas prisão preventiva não, pô. Deixa o processo correr. Mas prisão preventiva não. E vocês um já falou, achou absurdo? Eu estou com um aí que o cara estava com 357, irmão. E o pessoal do BOP matou ele. Para a promotora, isso fere até Convenção de Genebra. Porque onde já se viu usar 9mm para um cara que tinha um 357? Tá certo. Tá certo. Entendeu? Mas na hora que invade a casa deles, o primeiro... cadê a polícia? Cadê a polícia? Não é isso? Então, o senhor está aqui, neste caso, está proibido, eu falo para você, cuidado dos casos de proibição com desnecessidade. Não ter procurado a testemunha, né? Ou seja, não ter influência sobre a testemunha, não é uma proibição, é uma desnecessidade. Não ter risco de fuga, não é uma proibição, mas é uma desnecessidade. Beleza? Não ter obstruído o trabalho da justiça, não é uma proibição, mas é uma desnecessidade. Juiz, você fica aí livre para achar algum dado concreto para derrubar a desnecessidade. Revogação e nova decretação. Revogação e nova decretação, coloca aí. Ó. A prisão preventiva não tem prazo, a APP não tem prazo, a APP não tem prazo, vírgula. A APP não tem prazo, vírgula, perdurando-se enquanto durar o motivo. A APP não tem prazo, perdurando-se enquanto durar o motivo. Vírgula. Sendo revogada, e aí cuidado, porque a prova vai fazer isso para você, ó, fazer essa diferença entre revogação e relaxamento. Ele vai dizer sendo relaxada, não, sendo revogada, quando desaparecer o motivo. Sendo revogada e não relaxada, quando desaparecer o motivo, vírgula. Podendo novamente ser decretada. Podendo novamente ser decretada. Podendo novamente ser decretada, se surgir novo motivo. Senhores, prisão preventiva tem prazo? Não. Prisão preventiva não tem prazo. Quem tem prazo é prisão temporária. Prazo de 5 mais 5 ou de 30 mais 30, você foi de onda equiparado, não é isso? Prisão preventiva não tem prazo. Não tem prazo, professor? Então, por que o 390 do CPPM fala que a instrução criminal tem que terminar em 50 dias? Por que, então, lá que o 18 ou 20, salvo melhor, do CPPM, fala que o indiciado preso, o inquérito policial tem que terminar quantos? Para o preso? 20 dias. Senhores, não é o prazo da prisão, é o prazo da instrução ou do IPM. Não é o prazo da prisão. É o prazo do
instrumento, é o prazo do procedimento, seja ele procedimento investigatório ou procedimento penal. Não é isso? Porque a prisão preventiva não tem prazo. Bom, se ela não tem prazo, e aí? Vai embora, né? Não, tem um limite. Ela dura enquanto durar o motivo. Qual é o motivo? Aí vem lá os motivos, ó. É garantia? Porque quais são os motivos? Que não são pressupostos. O motivo é hipótese. Marciano, você é militar, né? É. Ô, bicho, por que você sumiu? Porque eu estava preso. Aí você vai perguntar para mim, ó, por que você estava preso? Você quer saber o motivo. Cara, eu estava preso porque eu caí na besteira de pedir para minha irmã ir lá e conversar com a testemunha, mas nem ameaçar. Ela contou, o encarregado pediu minha prisão e eu fiquei preso, estou aí, fiquei preso por 120 dias, porque terminou o inquérito, depois foi ação penal, o juiz cagou por 50 dias, o tribunal falou que princípio da razoabilidade, os cambal, e eu fiquei 120 dias preso. Pode? Pode. Aí você vai perguntar para mim, por quê? Já falei o motivo. Por conveniência da instrução criminal. Ah, muito bem. Se o motivo era esse, no dia que a testemunha foi ouvida, acabou o motivo, o que deve acontecer com a prisão? Ser revogada. Beleza? Vai depender do motivo. O juiz decretou a prisão do sujeito porque puxou na folha de antecedentes criminais dele que ele já responde a 2 processos e agora caiu nesse. Ele já responde por uma concussão, ele já responde por um homicídio, o 205 lá no CPM, tá certo? E agora ele cai num peculato. O juiz toca nele, garantia da ordem pública, e está preso. Sabe o que acontece? Enquanto ele está preso nesse, esse processo está correndo. Ele é absolvido nesse, ele é absolvido nesse. Restou provado que não é o autor do fato. Restou provado que não é o autor do fato. Juiz, pode me livrar, porque se você considerou que eu, por causa da minha ficha, eu ofendi a ordem pública, ó, então é isso, senhores, tá bom? O cara coloca na prova para você assim, ó. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Uma vez revogada a prisão preventiva, não poderá o juiz novamente decretá-la no mesmo processo. Falso. Juiz decreta PP, revoga PP, decreta PP, revoga PP. Teve motivo, desapareceu, surgiu motivo, desapareceu. No mesmo processo. O que não pode é prisão temporária, pessoal. Prisão temporária que não existe isso. Prisão temporária decretou uma vez, prorrogou, acabou. Prisão temporária decretou por 5, prorrogou por mais 5, acabou. Não pode mais. Isso não posso falar da prisão preventiva. O juiz poderá revogar a prisão preventiva no curso do processo, verificar a falta de motivo, exaurimento. E veja que ele fala em revogar e não relaxar. Porque relaxar é quando é legal. Aqui, ó, revogar quando a prisão é legal, porém desnecessária. A prisão é legal, mas porém desnecessária. É legal, porém desnecessária. Para que subsista, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivos para que subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem que surja novo motivo. Agora vem, senhores, cuidado, ó. A prorrogação, isto não tem no CPP comum. Juiz precisa do Ministério Público para decretar? Ó, a prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do MP. Tá certo? Provavelmente, quando ele fala em prorrogação, ele está dizendo nova decretação. Senhores, porque, ó, se eu for entender que a prisão preventiva não tem prazo, então ela não se prorroga, pô. O que se prorroga é aquilo que tem prazo. Então, por que vem esse parágrafo único que fala a prorrogação? Nova decretação. Até porque o parágrafo complementa o caput, não é assim? E o caput está dizendo da nova
decretação, da revogação. Ô juiz, para você decretar pela segunda vez a prisão, você não fez isso de ofício na primeira vez? Fiz. Depois você não revogou? Revoguei. E agora quero decretar de novo. De ofício não, tá? Porque agora você precisa de ouvir o Ministério Público. Beleza? Coisas que não tem no CPP comum. CPP comum, senhores, na fase da ação penal, o juiz pode decretar, revogar, sem audiência do Ministério Público, sem consultar o Ministério Público. Execução da prisão preventiva, rapidão. A prisão preventiva executar-se-á por mandado, evidentemente, tá? Com os requisitos do artigo 255, se o indiciado ou acusado já se achar detido, será notificado do despacho que a decretar pelo escrivão do inquérito ou do processo, que o certificará nos autos. Senhores, o cara, como assim? Ó? O cara está detido e depois preso preventivamente? Claro que pode. Pega o CPPM. O sujeito pode ficar detido por 30, depois mais 20. Esse é o prazo da detenção no IPM. Porque o prazo do IPM para encerrar o IPM na prisão preventiva, 20 dias. Ok, ele fala isso. Quando ele se refere a isso, o sujeito está detido, aí encarregado. Você tem, para executar, você só tem que fazer lá um despacho e juntar no inquérito policial militar. No caso de prorrogação da preventiva, precisa de pedido do MP ou que ele opte por essa? Não. Basta ouvir. O que ele está dizendo, senhores, oitiva. Ele está dizendo, e o MP concorda, o MP discorda. Tá certo? O MP concorda, o MP discorda. Senhores? A pergunta dele é a seguinte: para prorrogar, basta o parecer do MP ou o MP tem que concordar? A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência. Não interessa se ele concorda ou discorda. Entendeu? Não interessa se concorda ou discorda. É igual aqui, pessoal. A prisão temporária, a Lei 7.960, né? 7.960, sei lá, estaremos na segunda-feira. A prisão temporária fala que quando o delegado pedir a prisão, o delegado faz a prisão para o juiz não pode decretar, ele tem que consultar o MP para depois decretar. MP não concorda, problema dele, porque a lei não fala que tem que concordar. É igual a Maria da Penha. É possível a retratação na Maria da Penha? É, desde que em audiência especialmente designada, na presença do juiz, antes do recebimento da denúncia, com prévio oitivo do MP. Não concordei. Problema dele. Então, basta que ouça o MP. Ele vai dar um parecer. É mais para dar ciência. Oi? Vai em inglês ver. Por isso que o pessoal... Você sabe como é que o povo, às vezes, chama MP, né? Por causa disso. Mero palpiteiro. Entendeu? Você não... Fala isso para o promotor, ele briga com você, mas, mero palpiteiro. Por quê? O Ministério Público veio lá, fez 15 laudas justificando a desnecessidade da prorrogação, e o juiz vem, em dissonância com o parecer ministerial, decreta a prisão preventiva pela 12ª vez. Entendeu? Mas, ok. Passagem à disposição do juiz. Senhores, você está encarregado de inquérito policial, você executou a prisão preventiva, o preso sai da sua mão e passa agora a ficar à disposição da
justiça. É isso que quer dizer aqui, ó. Decretada a prisão preventiva, o preso passará à disposição da autoridade judiciária, observando-se o disposto no artigo 237, tal, que são outros requisitos. Tá bom? Ok, fechamos então prisão preventiva no CPPM. Vamos lá? A prisão preventiva é uma medida cautelar de constrição à liberdade do indiciado ou réu, por razões de necessidade, respeitados os requisitos estabelecidos em lei, sem prazo determinado para sua revogação. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva pode ser decretada por autoridade contanto que fundada em determinados casos. Assinala a alternativa que apresenta apenas casos previstos na legislação processual penal militar. Lembrando, senhores, que a decisão que decreta a prisão preventiva tem que ser sempre fundamentada, tá certo? Assinale a alternativa que apresenta apenas casos previstos na legislação. Ele já falou do CPPM. Letra A. Quais os requisitos, então? Segurança da aplicação da lei penal militar e garantia da ordem econômica. Errado, porque garantia da ordem econômica é no CPP comum. Né? Periculosidade do indiciado ou acusado e segurança da aplicação da lei penal militar. Verdadeiro. Vamos ver a outra? Conveniência da instrução criminal e garantia da ordem econômica. Garantia da ordem pública, ok? E manutenção da moralidade. Não, manutenção da hierarquia e disciplina. Manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares e manutenção da moralidade social. Não. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor, que é o juiz de direito, né, ou o juiz federal, ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos de prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria. Além destes requisitos, além dos pressupostos, a prisão preventiva, de acordo com o artigo 255 do CPPM, deverá fundar-se, dentre outros, em um dos seguintes casos, exceto garantia da ordem pública? Sim, então essa não é a exceção. Segurança da aplicação da lei penal militar? Sim. Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares? Quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado? Sim. Vamos pensar sempre no cara, no mutim, no cara que insulta outro a se agruparem para ofender aqui disciplina. Nós sabemos que o caso mais famoso no Mato Grosso foi em 2008. No caso que as esposas foram para a rua, ali em frente reuniram-se em frente ao São Gonçalo, no 1º batalhão, não é isso? Farda molhada. Jogava ovos. Porque militar pode fazer greve? E a esposa? Pode, entendeu? A esposa, os caras... Não é isso? Os militares, aqui, Rondonópolis, Barra do Garça. Como é que você vai fazer? E aí, a militar, ela praticou crime militar? Não. Então, o problema é que os caras conseguiram vincular os militares provocando. Pronto. Aí entrou aí, ó. Em vez de ficar só no passivo, não, eles provocavam. Entendeu? E como que ele fez isso? Colocou o pessoal da inteligência no meio, viu que lá na associação tinha militar lá assistindo a reunião e tal, dando ideia. Foi por isso que rodou. Nós só não levamos uma paulada duro naquele negócio, pessoal, por causa que costuramos no Congresso Nacional, entendeu? E saiu a lei da anistia. Então, os militares do estado de Mato Grosso, Santa Catarina e tal, estão anistiados. Se não tinha sido mandado embora cerca de 80, além dos crimes. Essa ação, ela está sob júdice, porque Santa Catarina, o governador de Santa Catarina entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Entendeu? E eu vou dizer agora para você, a chance dele ganhar é grande.
A chance dele ganhar é grande, só que para nós não interessa mais, porque o crime já prescreveu. Entendeu? Já prescreveu. Mas a chance de ganhar é grande. Por quê? Porque, senhores, militar não está vinculado ao poder executivo. Militar está vinculado ao poder executivo. Quem poderia ter a iniciativa dessa lei da anistia tinha que ser o poder executivo. O que foi construído? Com os deputados. E os deputados que fizeram. Então tem vício de iniciativa, vício de formalidade. Entendeu? Então, nesse caso, provavelmente vai julgar inconstitucional, aí já prescreveu. Tá? Vamos lá. C, ok. D, quando necessária é imprescindível para apaziguar o clamor público. Não existe este requisito no 255 do CPPM, então esta é a resposta correta, porque ele qual não faz parte da hipótese. Última. Quanto à prisão preventiva, a marca alternativa é incorreta. São requisitos da prisão preventiva prova do fato delituoso e indício suficiente de autoria. Verdadeiro, é requisito. A única coisa é que, em vez de chamar de pressupostos, ele chamou de requisito. Mas este aqui e esse aqui ó, são requisitos. Requisito é o gênero, do qual tenho duas espécies. Vamos ver outro? A se evitar a vingança. Não falou nada disso, nem lê. Desaparecendo os motivos ensejadores da prisão preventiva, anteriormente decretada, deverá o juiz revogar a medida, bem como, se for o caso, de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Verdadeiro. Nós queremos a incorreta. A incorreta é a B, senhores. Concorda? Não é motivo a se evitar a vingança. Correto D. O juiz de direito do juízo militar poderá, de ofício, decretar a prisão preventiva verdadeira. E aí, senhores, homenagem. Só antes de entrar nesse assunto, uma questão de contagem de prazo. Deparei com uma questão, e é no caso de uma deserção. Aí o militar se ausentou numa sexta-feira, aí no meio da outra semana tinha um feriado. Como é que fica a contagem do prazo? Que eu errei esse dia. Eu sabia que era 8, mas eu não sabia até quando daria o prazo dele não cair na deserção. Como é que conta o prazo? Assim? Começa a contar esse tipo de prazo? Ele tem que excluir o início, né? Ele tinha que apresentar que dia? Exemplo, ele Se ausentou. na sexta. Se ausentou na sexta. Exato. E no meio da outra semana tinha um feriado. Por exemplo, um dia só era feriado. A questão trazia essa peculiaridade. O feriado vai incidir em alguma coisa? Salvo o melhor juízo, conta direto. Salvo o melhor juízo. Salvo melhor juízo, tá? Salvo melhor juízo. Acho que é 187 por ali, né? 188 do CPM, que vai cuidar 187, 188, 189 por aí, tá certo? Provavelmente o professor Neto vai estudar com vocês aqui os crimes militares, ele deve falar da deserção. Aí você pode até fazer essa pergunta para ele. Mas salvo o melhor juízo, posso estar falando besteira, tá? Eu sei que tem uma particularidade na contagem mesmo, tá? Porque primeiro que sexta-feira vai começar no primeiro momento de sexta para sábado, né? Vai começar a contar o primeiro dia. No 8º dia ele pode chegar até meia-noite. Então, isso, é. Nessa aqui, né? Nessa aqui não conta, mas ó, o sábado já é o primeiro, não é? O sábado já é o primeiro dia. É porque sexta-feira ele podia... Tem esse negócio, o primeiro dia é falta. Tá? Senhores, homenagem. Homenagem. Esse aí não tem no CPP comum. Tá? Homenagem, coloca aí. Ó. Determinação para quê? Determinação para quê? O preso permaneça. Determinação para que o preso permaneça na sede. Você pode colocar sede, assim, ó, / município.
do juízo. Sede / município do juízo, vírgula. Unidades, unidade militar, unidades militares, né? Unidade militar. Ou em sua residência, Então, esse é o conceito, tá? Senhores, a doutrina fala que menagem, ela vem de uma homenagem, tá certo? É como se fosse assim, o que é pior para você? O que é pior para você preso preventivamente? Não, o preso, ele vai desembocar, ou ele vai continuar preso, numa prisão preventiva, ou ele vai pegar a sua liberdade. Senhores, a menagem, ele é o meio termo. Ele não fica nem totalmente preso, mas nem totalmente liberto. Por isso que a doutrina fala que é uma homenagem quando o sujeito preenche alguns requisitos. Como se fosse assim, ó, uma benesse para ele. Entendeu? É qualquer crime? Não. O crime não pode ter pena máxima de 4 anos, tá certo? Tem que preencher alguns requisitos. O cara não pode ser reincidente, tem uma série de requisitos. O sujeito que é beneficiado por esse instituto, o que acontece? Em vez de ele ficar preso no alojamento, ou ficar preso num presídio militar, o juiz pode falar assim, ó, determino para que você não se ausente da cidade. Beleza. Aí você pode ir para casa, beleza, não pode se ausentar. Ah, quer ir para casa, está a controlação do juiz, não pode se ausentar. Tá certo? Ou que ele fique preso em casa. Aí se assemelha a uma prisão domiciliar. Porque se eu recebi uma homenagem e a determinação é para que eu não me ausente da sede do juízo, posso ir para onde quiser. Dentro da cidade. Concorda ou não? Dentro da cidade. Agora, a homenagem é para ele ficar na residência. Prisão domiciliar. É o que o pessoal lá no civil, vamos dizer assim, lá no CPP comum, vai chamar na justiça comum, vai chamar de prisão domiciliar. Ou para que o sujeito se recolha em quartel. Aí, meu irmão, assim, não é para ficar nem na cidade, nem em casa, é para ficar no quartel. Só que em vez de ficar preso no alojamento ou no presídio, fica solto lá no quartel. Essa é a menagem. Beleza? Concedida. Quem concede, encarregado de PM, pode dar menagem? Não. É um instituto concedido pelo juiz auditor, que hoje se fala juiz de direito ou juiz da justiça militar, né? Ou pelo conselho, seja ele conselho permanente ou seja ele conselho especial. Então, cuidado, encarregado do IPM poderá determinar a menagem. Não, não pode, só juiz. Beleza? Requisitos, melhor. Aí, estamos falando dos requisitos, então, concedida pelo juiz, prévio parecer do MP, seja ele favorável ou contrário, tem que ter um parecer do MP. Como assim? Eu, advogado, você, meu advogado, eu estou preso, você faz um pedido para que o juiz converta a minha prisão preventiva em menagem. O juiz, antes de decidir, manda aí, promotor, o que você acha? É assim, tá? Crime com pena máxima de 4 anos. Crime com pena máxima de 4 anos. Opa, então você está dizendo que não pode ter menagem no peculato, que a pena vai de 3 a 12? Não pode. Pode no furto, pode na receptação. Tá? Antes da condenação. Antes da condenação. Significa dizer, pessoal, que é possível menagem tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Agora, veja bem, inquérito policial, militar, o IPM, gera uma ação penal que vai gerar uma sentença. Essa sentença pode ser condenatória ou absolutória. Se for absolutória, acabou, cara. Se for absolutória,
Beleza. Senhores, você concorda que a sentença condenatória, o sujeito ainda tem direito de fazer o quê? Condenatória. Entrar com recurso de apelação, não é assim? E depois ele não pode entrar com recurso especial. E depois ele não pode entrar com recurso extraordinário. Vai enrolando o processo? Tá bom. Sobre o processo penal militar, indica a alternativa correta. A menagem cessa com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Falso. Vai chegar um momento que a sentença vai transitar em julgado. Senhores, a menagem, ela não pode ter nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, então você vai completar aqui, ó. Antes da condenação, recorrível. Saiu uma condenação, ainda que o sujeito tenha direito de recurso, ainda que o sujeito esteja recorrendo, não pode ter menagem. Tem que ser antes da condenação. Sabe por quê, pessoal? Veja que menagem é uma homenagem, pô. Como é que você vai justificar? O sujeito foi condenado. Se eu estou preso e o juiz manteve minha prisão preventiva na sentença, é porque tem motivo, concorda? Como é que você vai dar uma homenagem para o cara que já foi condenado, ainda que tenha direito a recurso? É como se fosse assim. Tá? Não ser reincidente. Marciana, você está dizendo que ele tem que ser primário. Isso. E se ele estiver respondendo a processo, se aparecer assim, ó, indica a alternativa correta. Obstar a menagem, estar o acusado respondendo a outros processos. Falso. Não ser reincidente. E nós sabemos que reincidente é diferente de eu estar respondendo a 1.200 processos, concorda ou não? Reincidência, o processo anterior tem que ter gerado uma condenação definitiva. Não é vedação para menagem o fato do sujeito ser tecnicamente primário. Não tenho condenação, mas respondo a vários processos. Posso ter menagem? Posso ter esse benefício. Porque a lei fala não ser reincidente. Bons antecedentes. Tá? Sujeito possuir bons antecedentes, que aí pode ser obstado, aí vai depender do crime anterior atribuído a ele. Respondo a vários processos, não tenho condenação, não sou reincidente. Mas o juiz entendeu que esses vários processos que eu respondo geram meu mal antecedente. Porque não teria sentido colocar os dois. Ó. Maus antecedentes, o juiz pode analisar aqueles vários processos, não como uma reincidência, evidentemente, mas como maus antecedentes. Tá, então, são os requisitos da menagem. Natureza do crime, tá? Senhores, não fala que crime, fala que pena, ó. Não fala o que crime, mas fala o que pena. Mas deixa para o juiz analisar se o crime não é daquele que venha violar a hierarquia e disciplina, que venha... porque quais são os dois pilares que seguram a instituição militar? Hierarquia e disciplina. Tá certo? O juiz pode levar em consideração essa natureza do crime para obstar a menagem. Local de cumprimento. Apesar de nós termos falado aqui, ó, onde que se cumpre a menagem? Na cidade onde residia o acusado. Por isso que eu falei para você colocar sede ou município. Tá? Quartel. Você já colocou, né, pessoal? Você já colocou. Porque ó, é quartel, navio, acampamento, ou estabelecimento, ou sede de órgão militar. E aí, ó, neste caso aqui, ó, você vai ter que colocar. Ó, solicitação de informações ao comandante. Quando o cumprimento for em quartel, quando o cumprimento for em unidade militar, por que não coloca navio? Por causa da marinha, né? Quando for em unidade militar, o juiz, antes de conceder a menagem, tem que perguntar, e aí, comandante do 3º batalhão, é conveniente ou não? Tem estrutura aí ou não? Não. O juiz falou, mas mesmo assim eu vou colocar. Pode, porque não é vinculativo. Então, ó, qual o local de cumprimento?
na sede do juízo, na cidade, você não pode sair da cidade, em sua casa ou no quartel. Quando for em quartel, o juiz deve consultar o comandante sobre a conveniência, sobre a possibilidade de receber esse indivíduo lá com esse benefício. Cassação da menagem. Cassar, senhores, significa perder. Cassar significa perder. É um benefício. Ele é um benefício e, sendo benefício, pode perder. O sujeito perde esse benefício quando, ó, cassação da menagem, retirar do local ou faltar a ato judicial. Coloca aí, ó, de forma imotivada. Ele perde o benefício quando retirado do local. Qual local? A determinação é para que eu não saísse de Cuiabá. E eu saí de Cuiabá sem avisar o juiz. Perdi. E o que é perder, pessoal? É voltar para a prisão. Beleza? Foi intimado para comparecer na audiência, não compareceu e nem justificou. Perde o benefício. Cessação da menagem. Uma coisa é perder o benefício. Outra coisa é findar o benefício. Cessação, fim do benefício. Olha lá, ó. Por ordem do juiz ou sentença condenatória. Isso aqui, ó, o sujeito vem no benefício, vem no benefício, vem no benefício. Saiu a sentença, acabou. Saiu a sentença, ele perde o benefício. Ou por ordem do juiz. O juiz pode, antes da sentença, também determinar a cessação da menagem. Termina a cessação da menagem, pode colocar o sujeito em liberdade. Tá? Cassou a menagem e pode o sujeito voltar para a prisão. Beleza? Detração. Detração. É como se você perguntasse assim, Marciano, e esse período que o sujeito ficar sob menagem, desconta na pena? É a detração. Porque nós sabemos que a prisão preventiva desconta, a prisão temporária desconta. E a menagem? Olha lá, ó. Período em que ficou no quartel. Período em que ficou no quartel. Pode até colocar. Período em que ficou no quartel? Sim. Porque olha só, onde é que se cumpre menagem? O preso que está com esse benefício menagem, onde é que ele deve ficar? Ele deve ficar na sua casa, se o juiz entender. Ele deve ficar na cidade, se o juiz entender. Ou ele deve ficar em quartel. Senhores, sujeito que ficou em menagem em casa ou na cidade, esse aqui, ó, não tem direito à detração. Ele ficou 3 anos em menagem. Foi condenado a 5. O advogado dele vai falar assim, ó, você só vai cumprir 2, porque 3 você estava em menagem. Negativo. A menos que a sua menagem foi em quartel. Claro, né, pessoal? Porque aqui, ó, não deixa de ser uma prisão. Ele não pode ir para casa. Aqui ele vai ficar ou na sua casa ou na cidade. Evidentemente que a sua casa está compreendendo aqui. Beleza? Então, detração para todas as espécies de menagem. Menagem casa, menagem sede, negativo. Só para menagem quartel. Beleza? Não. Ficou lá no quartel 5 anos em menagem. Foi condenado a 4. Já foi, ó. Né? Senhores, coloca aí a observação. Menagem do insubmisso. Menagem do insubmisso. Não coloquei ali, mas vamos colocar aí, tá? Menagem do insubmisso. Menagem do insubmisso.
independente de ordem judicial, independente de ordem judicial, independente de ordem judicial, o insubmisso deve ficar em quartel. Deve ficar em quartel. O senhor sabe que insubmisso é aquele sujeito que alistou, que foi selecionado e não se apresentou. Porque se ele se apresentou, incorporou e sumiu, vira desertor, não é isso? Insubmisso só pratica brasileiro do sexo masculino, porque é quem tem um serviço obrigatório, militar obrigatório. Alistou, foi selecionado, foi convocado, tem que comparecer lá na 13ª Brigada no dia 30 de março de 2019. Não compareceu. Virou insubmisso. E o insubmisso diz o CPPM, que ele pode ser preso em qualquer momento. Pronto. Prendeu o insubmisso. A lei fala assim, que ele não vai para a prisão. Obrigatoriamente o insubmisso fica em menagem. É isso. Por quê? Porque eu falei que a menagem precisa de ordem do juiz. Precisa de ordem do juiz ou do conselho. Salvo para o insubmisso, porque independente de ordem do juiz. Prendeu o insubmisso, chega no final de semana e fala assim, eu quero ir para casa. Não, você não vai para casa, bicho. Você vai ficar seu tempo aqui, ó. Entendeu? No CPPM não tem essa compatibilidade. O CPPM ele vem e fala o seguinte, local, ou você pega a sede, ou você pega em casa, ou você pega no quartel, tá certo? Ah não, vamos pegar isso aqui ó, e casar com 319 do CPP. Lá nós temos 9 medidas cautelares, entendeu? O CPP, legislação especial, tá certo? Ele pode, de forma subsidiária, pegar o CPP comum. Nesse caso da subsidiariedade, se o juiz, por exemplo, determinou que o sujeito fique em casa e use monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira, tem vedação? Não, só não tem previsão no CPPM. Ele pode fazer isso de forma subsidiária? Pode. Tá? E não tem previsão no CPPM. Só que se você pegar o 3º ou o 4º do CPPM, ele manda utilizar de forma subsidiária o CPP comum. Aí, neste caso, o juiz fala, você vai ficar em casa, em menagem em casa. E como forma de controle, você vai usar o tornozeleira. Pode? Pode. Nós tivemos aí o pessoal do Grampo. O Coronel Lesco. Tirou a tornozeleira agora. Não colocou o nome menagem, colocou prisão domiciliar. Mas como é crime militar, podia chamar de menagem? Podia. O problema é que é o seguinte, é que nós não na nossa justiça, sobretudo o tribunal e os tribunais, não são especializados em crime militar. Aí os caras usam muito termo do CPP comum, que se você for jogar lá no CPPM, seria outro instituto, lá seria uma menagem. Está respondendo você, é compatível? É compatível, não tem previsão legal, mas pode usar de forma subsidiária, tá? Com própria previsão no próprio CPPM. Lá no artigo 3º fala que no caso de omissão pode utilizar o CPP comum. E o CPP comum prevê no 319. Vamos ver se tem uma questão de menagem. De acordo com o disposto no decreto-lei número tal, que é o CPPM, no que tange a menagem, coloca verdadeiro ou falso, nas afirmativas abaixo, tal. Poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque, ó, a pena máxima, 4 anos. Primeiro requisito. Outro requisito, levou em consideração a natureza do crime e levou em consideração os antecedentes. Verdadeiro.
Eu não falei isso para os senhores. Coloca outra observação aí, ó. Tá? Observação, coloca aí. Quando o acusado for civil, tá? Quando o acusado for civil, a homenagem deverá ocorrer na sede do juízo, ou em lugar sob administração militar, Cara, olha só. Senhores, quartel é um lugar sob administração militar? Sim. Agora, olha só, que é esquisito. Por que para o militar, ele coloca assim, o militar pode ficar na sede, em casa ou em quartel. Para o civil, ele vai colocar a sede, e evidentemente que pode até incluir a casa, mas ele não coloca o quartel. Para o civil, ele coloca em unidade sob administração militar. Esse tem já me quebrou a cabeça. E a doutrina quase não faz. O que eu cheguei à conclusão? Qualquer lugar que esteja sob administração militar, desde que não seja um quartel, navio, tal. Por exemplo, a policlínica da PM. É um quartel ali? Necessariamente não, mas é um lugar sob administração militar. O círculo militar, você pega no exército, não sei se você tem o círculo militar. Não é necessariamente um quartel, mas é um local sob administração militar. Então, senhores, o civil, ou ele vai ficar na sede, ou seja, sujeito civil pratica crime militar? Sim, quando for união contra a união. Já que a justiça militar estadual não pode processar civil. Não, mas eu, civil, porque eu sou empresário e ele é coronel do exército e ele fez uma sacanagem, ou seja, Marcelo, fornece umas notas fiscais aí para mim, só que em vez de você me passar os materiais, você vai passar dinheiro. E para isso eu dou tanto. Pronto, nós dois entramos em crime militar, cara. Nós dois entramos em crime militar. Tá certo? Neste caso, ou seja, qual crime nós praticamos? Estelionato. Usou de fraude para causar prejuízo. Estelionato. Crime tem específico, tá certo? Nós dois. Para mim, civil, a homenagem não pode ser em quartel. Vai ficar na sede, ou seja, na onde eu residia, ou num círculo militar, ou num hospital militar, em sede, em local administrado sob administração militar. Como ele não colocou quartel, está excluído quartel, navio, aquelas coisas. Vamos lá, então? Então, aqui é verdadeiro, nós já falamos. Aqui, ó, a homenagem a civil será no lugar da sede do juízo, ok? Ou em lugar sujeito à administração militar, se assim entender necessário a autoridade que a conceder verdadeiro. Senhores, saiu para o civil o quartel, o navio e tal. E entrou unidade sujeito à administração militar. Vila dos militares, lembra? No exército também tem isso aí, vila militar. Ali é um local sob administração militar. A homenagem concedida em residência ou cidade será levada em conta no cumprimento da pena. Detração, falso, exatamente, só se aquela no quartel. O insubmisso terá o quartel por homenagem, independentemente de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar por conveniência de disciplina verdadeiro. O insubmisso,
quando ele é preso, automaticamente ele não pode ir para casa. E por que ele não pode ir para casa, cara? Porque é uma lógica, bicho. Se ele não quis nem se apresentar, você acha que ele que foi capturado, agora libera ele, final do expediente, para ir para casa, você acha que ele vai voltar? De insubmisso, ele torna o quê? Desertor. Por isso que o insubmisso, ele tem que ficar no quartel. Entendeu? Ele fica no quartel durante o serviço obrigatório dele. Só que, porra, deixa o cara livre aí, pô. Ele vai pro rancho, não fica, vai ficar preso. Só que ele não pode ir para casa. Essa é a forma do insubmisso cumprir a sua prisão. Não precisa de ordem judicial? Não precisa. Agora, veja bem. O cara, insubmisso, não fica preso, ele fica solto no quartel e ele fica bagunçando. Entendeu? Pô, você tem momento de usar sinuca, tem momento que ele não está nem aí. Ó. Opa, a homenagem dele pode ser caçada. Aí, ó, vai para a prisão. É isso que quer dizer. Então, verdadeiro. Ou insubmisso, tudo bem, cara. Você não praticou nenhum outro crime. Você não roubou, você não matou. Você simplesmente está pagando porque você, segundo a Constituição Federal, você tem que prestar o serviço militar obrigatório. E você não prestou o serviço militar obrigatório e você foi pego no aeroporto, foi levado para o quartel. Vai ficar no quartel aqui, tirando serviço, normalmente não pode ir para casa. Se bagunçou, caça e vai para o alojamento. É mais ou menos isso. Tá certo? Aí vem doutrinador e fala assim, mas para aí, ó. Você está dizendo que uma autoridade militar, o coronel, por exemplo, comandante, vai decretar a prisão de alguém, e a Constituição Federal que fala que toda prisão tem que ser por ordem judicial. Senhores, segundo o CPPM, é assim que está, e é assim que você vai colocar verdadeiro, tá? A homenagem cessa com a sentença condenatória, desde que transitada em julgado. Falso. Sentença condenatória recorrível. Senhor, então ficou VVF. VVF. VF. VVF. VF. Letra A, é isso? Professor, como é que você pega essas questões aí? Aqui, ó. Joga lá no que concurso? Que concurso. Né? E aí lá, você busca por exemplo, lá eu coloco no meu perfil que quero só questões militares, aí vem só os militares. Aí você busca por matéria. Inclusive, aconselho fazer, é por ali que você faz, né? Então, busca lá e venho. Né? Aí lá venho. Como é para vocês oficial, eu pego, a maioria eu pego para oficial. Entendeu? Lembra que eu trouxe uma aqui de soldado, porque o nível dela era bastante alto. É por ali que você pega. E é baratinho, né? O trem lá. Por ano, né? Ilimitado. E, ó, eu vou dizer uma para você. Tem tudo. E o nível é alto. O nível é alto. Dos comentários lá. Alguns comentários que falam besteira, mas o nível é alto. Tá? Teve um... o sujeito passou agora para promotor lá passou para promotor do Distrito Federal. Não tem... Ele falou para o meu cunhado que... Ele era procurador... defensor público da União, passou agora, foi para... Já promotor lá no... Ele falou, cara, não tem um livro, só estudando por questões, só estudando assim. Lá o que é concurso, nem conheço o dono, não sei nem o que é, não estou fazendo propaganda não, mas é muito bom lá, porque você tem comentários, se você acerta ele fala, se você erra ele fala, não é isso? Para a concessão da homenagem, requisito, vamos lá? O acusado deve confessar o crime? É requisito da homenagem a confissão do crime? Não. Natureza do crime pode ter requintes de crueldade, torpeza ou traição? Não. Não fala nada disso aqui, ó. Mas ele fala, ó, da natureza do crime. Máximo da pena privativa de liberdade para o crime não deve exceder a 4 anos. Verdadeiro. Acusado deve ter bons antecedentes. O acusado pode ser reincidente? Não. Senhores, e aqui então, ficamos por hoje, beleza? Clique lá